O pessoal me pediram para desenvolver esse exemplo. Esse exemplo é bem bacana porque é um exemplo de sequências que é clássico, né? Que é você aproximar, porque sequências é essa ideia de aproximação sucessiva, né? Então, se você pega as áreas de polígonos inscritos dentro da circunferência, a área deles vai se aproximando sucessivamente da área do círculo. Então, se eu peguei um círculo de raio 1, isso vai se aproximando da área do círculo de raio 1, que é πr ao quadrado. Se o r é 1, então vai se aproximando de π. Então, esse é um exemplo muito bacana de sequência. Vamos desenvolver ele com detalhes aqui. Então, a gente está considerando essa sequência, né? A sequência da área dos polígonos inscritos, de n lados. Então, percebe que esse exemplo é legal porque não é realmente o limite de uma sequência, né? Não é uma função que nem a função as funções do cálculo 1, que é f de x, onde x varia continuamente. Aqui depende do n, e o n não varia continuamente. É 1, 2, 3, 4, assim em diante, passo a passo. Beleza? Então é uma sequência. E o que a gente quer saber é o limite dessa sequência, certo? Mostrar que vai para... O limite dele vai ser a área do círculo, né? Então como é que a gente faz isso? A gente pode pegar um polígono inscrito de n lados e subdividir em triângulos, que é o jeito mais fácil de calcular a área de polígono, né? Então a gente subdivide nesses triângulos menores e a área desse polígono inscrito vai ser n vezes, já que o polígono tem n lados, vai ser n vezes a área desse triângulo menor. Beleza? Esse triângulozinho aqui. E como o ângulo total aqui é 2π, então, e aqui tem n lados, esse ângulo desse triângulozinho é 2π sobre n. Então tudo que a gente precisa saber é calcular essa área aqui. Beleza? Então para calcular essa área eu vou desenhar esse triângulo um pouquinho maior. Beleza? E a ideia aqui é esse triângulo que estava aqui, né? É considerar a altura desse triângulo. Essa altura é fácil de obter por trigonometria, né? Então aqui eu estou na circunferência de raio 1, eu tenho esse ângulo, logo essa altura aqui, o que é? É seno desse ângulo, beleza? E aí, já que eu tenho essa altura, né, aqui ortogonal, pronto. Eu tenho a área desse cara, que é o quê? Essa área é base vezes altura. A base é 1, e a altura é seno. Então é base vezes altura sobre 2. Beleza? Então essa sequência aqui é n vezes seno de 2π sobre n, tá? Sobre 2. Esse é o limite que a gente tem que calcular. E aí sequências, né? O n vai para o infinito. Não precisa nem indicar. Ó, que tipo de limite é esse? Aqui, só o n vai para o infinito e o seno disso aqui. Aí você tem que usar aquela propriedade da continuidade, né? Limite de seno 2π sobre n. Como o seno é uma função contínua, que não depende do n, posso passar o limite para dentro. Posso passar porque seno é contínuo. Então, essas justificativas é importante vocês escreverem. E aí quanto é que dá o limite disso? Isso aqui dá um limite do tipo limitado sobre infinito, né? Então vai para zero. Isso aqui então é seno de zero, que é zero. Beleza? Então esse outro limite vai para zero. Então, isso aqui é uma determinação do tipo infinito vezes zero. E aqui, agora sim, as funções que estão envolvidas são funções reais, né? Seno de alguma coisa. Aqui eu posso... seno de 2π sobre x, por exemplo. Aqui eu posso pensar que n é x. Então aqui dá para usar L'Hopital. Por exemplo, como é que você usa L'Hopital? Primeiro transforma numa determinação que dá para usar L'Hopital. Vou deixar o meio aqui de lado e vou fazer assim.
Seno de 2π sobre n. Multiplicar por n é dividir por 1 sobre n. Tá? E aí quando n vai para o infinito, esse 1 sobre n que está aqui, e que também está aqui, ó, tem um 1 sobre n aqui, ele vai para zero, né? Então uma maneira de calcular esse limite, eu já fiz isso na aula, você pode aplicar L'Hopital aqui direto, porque aqui já deu uma determinação do tipo 0 sobre 0. Mas você pode também simplificar um pouquinho mais e trocar 1 sobre n por x. E quando n vai para infinito, x vai para zero, né? Então faz o x indo para zero por valores positivos. Então aqui fica meio seno de 2πx e aqui fica x. Tá? Esse limite quando x vai para zero. E aqui se aplica L'Hopital, que dá uma determinação do tipo 0 sobre 0. E aí fica, o meio eu já podia ter tirado, né? Derivada do seno. Cosseno. E aí não esquecer da regra da cadeia, né? Sai a derivada disso aqui, que é em relação a x, né? Que é 2π. Aqui embaixo a derivada de x, que é 1. O limite quando x tende a 0. Beleza? Esse 2π já sai, corta o 2 com 2, fica π. E sobra o limite de cosseno de 2πx quando x tende a 0. Mas x é uma função, cosseno é uma função contínua, né? Então para calcular o limite basta calcular o valor da função no ponto. A mesma ideia que a gente está usando com sequência, né? Eu posso passar o limite para dentro e fazer o x tender a 0 aqui. Isso aqui quando x tende a 0 é 0. E dá isso aqui. E cosseno de 0 é 1. Então esse limite é π. Beleza? Mostrando que, como a gente imaginava, a área dos polígonos escritos, de n lados, o limite disso é π. Beleza?